especialmente para vocês do nosso Telegram. Pelo menos dessa forma. Eu vou gravar isso também, mas sem imagens. Porém, vocês vão receber por imagem. Osteoartrite, galera. Como é que a gente pode, ou melhor, quais são os principais oligoelementos que envolvem, né, as possibilidades de melhora ou de controle do processo degenerativo, em especial da cartilagem articular? Vamos dar uma passadinha nisso? Então aqui, por exemplo, a gente tem o quê? Uma articulação normal e uma articulação com osteoartrite, já com, né, todo um processo degenerativo dessa cartilagem intraarticular e também toda uma alteração no platô, né, de ambos os ossos aqui, tanto de fêmur quanto de tíbia. Isso causa, obviamente, uma série de problemas, em especial, ó, percebam a cor aqui simbólica do líquido sinovial, então, bastante a agregação de citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias que vão acabar, né, amplificando e retroalimentando esse sistema de degeneração articular, certo? Então, o que acontece, pessoal? Qual é a clínica da osteoartrite? A osteoartrite, ela pode iniciar, então, ou um dos processos que marca a possibilidade de uma pessoa ter osteoartrite é o surgimento de osteófito. Tanto é verdade que todas as pessoas que têm osteófito na coluna vertebral vão ter discopatia degenerativa. O que é discopatia degenerativa? Nada mais, nada menos que um grau 1 de artrite, né? Que um grau 1 de artrite. Porém, ela tem uma afinidade maior, artrite, por grandes articulações. Por isso que coxo femoral e quadril são as mais afetadas. A coluna não chega, talvez, a um extremo muito intenso. Embora pessoas mais jovens, né, quando diagnosticadas com discopatia degenerativa, podem vir a evoluir para um processo mais intenso. A clínica, então, é edema, dor articular, rigidez e crepitação, em especial matinal, perda da mobilidade. A gente já conhece, já sabe sobre isso, né? Bem, além disso, o que acontece? Qual é a etiologia? Basicamente está ligado ao envelhecimento humano, né? Ela vem previamente a uma instabilidade articular, e aí osteopatas e quiropraxistas têm grande conhecimento dessa hipermobilidade, né, e dessas instabilidades todas que podem acontecer, né? Obesidade é um fator desencadeante, trauma agudo ou crônico, mas em especial o trauma crônico pode levar ao desenvolvimento de artrite, tá? Bem, além disso, né, esse trauma crônico ele vai gerar o que? Um dano articular. Esse dano articular vai fazer com que o organismo tente fazer um feedback negativo desse dano articular e começa a migrar ali substâncias inflamatórias para tentar fazer o quê? Para tentar fazer com que a prostaglandina E2 comece a reparar esse tecido. Mas junto com prostaglandina E2, a gente sabe que vai um monte de outras substâncias que são pró-inflamatórias, né? Prostaglandina E2 é anti-inflamatória. E essas substâncias pró-inflamatórias começam a degradar esse tecido, começa a surgir citocinas e quimiocinas inflamatórias, né, lá de origem em RNA, e isso vai então se tornar contínuo, tornando esse processo crônico, instalando artrite. Então é dessa forma, né, escalonada dentro de um trauma que isso acontece. O tratamento, basicamente, prescrição de exercício físico, fundamental, a gente já sabe disso, controle do peso, fundamental, medicamentoso. Então, numa fase aguda, a gente vai priorizar o quê? A infiltração de corticoide para tentar apagar esse incêndio pró-inflamatório, mas somente na fase aguda. Protocolo de viscosuplementação, importante para melhorar o quê? A perda da mobilidade, a crepitação e a rigidez matinal, associado a oligoelementos. E aí está a grande chave nossa dentro desses oligoelementos, que tem uma variedade de evidência clínica mostrando da sua função e do porquê ele é tão importante dentro desse cenário. Vejam só, né?
o jornal, né, relacionado às doenças reumáticas, elas trazem a curcumina como das substâncias que vão atuar, né, principalmente fazendo o quê? O controle nuclear da formação dessas citocinas e quimiocinas pró-inflamatórias. Já teve aula sobre isso, onde eu falei de como é que a curcumina faz essa modificação de genótipo pró-inflamatório para um anti-inflamatório, né? Outra coisa muito importante, pessoal, o cobre. Olha só, o cobre, ele é um cofator de algumas enzimas que vão atuar onde? Na cartilagem articular. Como, por exemplo, superóxido dismutase, já falei em alguns vídeos sobre a SOD, citocromo C, ascorbato oxidase e lisil oxidase, tá? Em especial essa lisil oxidase, porque ela vai fazer o quê? Ela vai reticular nova síntese de colágeno e elastina. Olha a importância disso. Aumentando, né? Ou melhorando, ou principalmente impedindo essa degradação da cartilagem, retardando essa degradação da cartilagem. Eu não vou ser tão audacioso quanto o pessoal aqui do artigo falando que ela vai formar nova cartilagem, mas ela retarda em muito a evolução da doença. Então, o que acontece? Além disso, o cobre vai fazer o quê? Ele vai ativar uma resposta imune positiva, fazendo uma reconstrução de toda a matriz óssea, ou tentando reconstruir essa matriz óssea, né? Vai também fazer uma mudança de macrófagos com um fenótipo pró-inflamatório para um fenótipo anti-inflamatório, macrófagos do tipo 2, aumentando a produção de citocina anti-inflamatória. Então, o que é que vai acontecer? Na verdade, o cobre vai atuar junto com a curcumina nesse sentido, mas ele vai fazer muito mais pela nossa articulação. Outro elemento importante, pessoal, zinco. Por quê? Porque ele é um antioxidante e vai suprimir prostaglandinas pró-inflamatórias, né? Aumentando o crescimento e a maturação da cartilagem, então ajuda a repor. Tem mais evidência o zinco, pessoal, que medicamentos à base de cartilagem, medicamentos alopáticos que a ciência não consegue dizer qual é a evidência, né, desses medicamentos. Do zinco tem, tá? Olha só, ele vai atuar onde ainda? Células tronco mesenquimais, né? Lá dos condrócitos do sistema osteocondral, osteoblastos e osteoclastos. Então, ele vai melhorar essa ressíntese de células tronco. Isso quem faz é o zinco. O selênio, pessoal, além de ajudar na matriz óssea, né? Lá na cartilagem, no metabolismo ósseo, melhorando o desempenho de osteoblastos e osteoclastos, deixando isso mais equânime, ele vai trabalhar no metabolismo tireoidiano. A gente sabe que, em especial em mulheres, né, as alterações de tireoide pós-menopausa podem acelerar eventos de osteoartrite. Né? Ele vai melhorar todo o aspecto sexual masculino, né? E também vai atuar em função imunológica, além de ser anti-inflamatório, modulador de radicais livres, enfim, né, vai atuar na suscetibilidade da osteoartrite, ou seja, vai retardar a evolução da doença, certo? Então, pessoal, tudo isso a gente encontra onde? Em uma mescla chamada osteoartrite, que vai ter o selênio, que vai ter o zinco, que vai ter o cobre e que vai ter também a curcumina. Como é que se aplica para vocês aqui só essa mescla osteoartrite? Artrite grau 1 e grau 2, né, você pode aplicar uma vez por semana, certo? Ao longo do tempo. Artrite grau 3 e grau 4, 2 vezes por semana. Dica minha, o que eu faço com os meus pacientes? Eu ensino eles a utilizarem intramuscular a mescla osteoartrite, eles aplicam em casa, né? Porque isso é um cofator protetivo para evitar a progressão da doença. Ele pode tratar a vida toda. Então, é uma fonte onde a gente tem um ganho, né? O paciente vai ter os benefícios desses oligoelementos e todo mundo sai ganhando. Essa é a minha dica de hoje para vocês
aqui do Telegram, com vídeo, né, com imagem em especial para vocês, tá bom, gente? Um abraço e até mais!